Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Tributário. Hoje a aula 2 é sobre os impostos e eu vou falar da competência dos entes federados para instituir esse tributo. Então vamos começar a nossa aula, de olho aí no slide. Bom, para a gente começar esse tema, que é impostos, um tema muito importante aqui para a gente, não só no Brasil como no mundo, eu vou retomar um artigo do Código Tributário Nacional, que é o artigo 4º, que trata da natureza jurídica dos tributos. Por que é importante a gente conhecer esse artigo? Ele é importante porque é esse artigo que vai determinar como a gente identifica a qual espécie tributária esse tributo pertence. Se ele é um imposto, se ele é uma taxa, se ele é uma contribuição de melhoria e assim por diante. Então, de olho aqui no quadro, na lousa, você tem aqui descrito, o artigo 4º e ele diz o seguinte, que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Inciso 1º, a denominação e demais características formais adotadas pela lei. E inciso 2º, a destinação legal do produto da sua arrecadação. O que é interessante a gente depreender desse artigo? Aqui está até grifado em vermelho, o fato gerador é quem determina a natureza jurídica do tributo. Então é o fato gerador que vai me identificar qual espécie tributária esse tributo pertence. Sendo irrelevantes tanto a denominação escolhida para esse tributo, quanto a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então não me interessa o nome, a denominação, tampouco para onde vai o recurso, qual é a sua destinação. Não é isso que vai definir o fato gerador, ou melhor, a natureza jurídica do tributo. O que vai definir a natureza jurídica do tributo é o fato gerador. Para a gente compreender um pouco melhor esse tema, eu vou trazer uma classificação aqui dos tributos que vai dividi-los em vinculados e não vinculados. Essa classificação é importante até para nos ajudar a compreender a natureza jurídica, em especial desses 3 tributos que estão aqui na tela, as taxas, a contribuição de melhoria e os impostos. Professor, explica melhor então, o que são os tributos vinculados? Os tributos vinculados têm como subespécies as taxas e a contribuição de melhoria, são tributos que têm uma contraprestação direta do Estado. Então você só vai pagar esse tributo se o Estado tiver uma contrapartida direta e específica para o contribuinte, para o sujeito passivo dessa relação jurídica tributária. Então vamos para os exemplos. As taxas. Vou pegar a taxa de água e esgoto. Quando a gente se utiliza desse serviço específico e divisível, o Estado presta esse serviço para nós e nós temos que pagar por esse serviço. Então existe uma relação contraprestacional e direta. Eu estou pagando esse tributo, mas quem se beneficia do serviço prestado pelo Estado sou eu. Da mesma maneira, a contribuição de melhoria. Nós não estudamos ainda essas 2 espécies tributárias, vamos estudar nas próximas aulas, taxa e contribuição de melhoria, mas eu já antecipo que a contribuição de melhoria é um tributo que tem como fato gerador uma obra pública que decorra a valorização imobiliária. Então, se o seu município, por exemplo, faz uma obra pública que valorize os imóveis do entorno, se o prefeito ou a prefeita quiser, ele ou ela pode cobrar esse tributo, ele é um tributo, na verdade, facultativo, mas se quiser, pode cobrar o tributo e esse tributo vai se chamar contribuição de melhoria. Também é um tributo vinculado, perceba a relação? Você vai pagar a contribuição de melhoria porque você teve uma valorização do seu imóvel, fruto de uma obra pública. Tudo bem? Vamos para os não vinculados agora. Os não vinculados são os impostos. Os impostos, eles não têm essa característica, e é por aí que a gente começa a nossa aula, que é sobre esse tema. Ele não tem essa característica de ser contraprestacional. Você vai pagar um imposto, por exemplo, o IPTU, que é de competência do município, e esse imposto não necessariamente vai voltar para você através de um serviço. Não existe a relação direta e contraprestacional. Esse tributo que você vai pagar vai ser para financiar as políticas públicas do município, custear todas as despesas que o município tem com os seus munícipes.
Então, pode ser que você se beneficie indiretamente, por exemplo, se você tem um filho ou uma filha matriculado no ensino municipal, mas o importante deixar claro aqui é o seguinte, a relação não é direta, não é como a taxa que eu utilizo a taxa de esgoto e eu pago por aquela taxa. Eu vou pagar o imposto e o governante vai financiar as políticas. Pode ser que indiretamente eu me beneficie, pode ser que não. Perfeito? Deu para ficar clara essa relação entre o que são tributos vinculados e não vinculados? Ótimo. Vamos avançar então para o próximo slide. E aí, nós temos a definição do imposto, que é o objeto da aula de hoje, e eu trouxe a definição do artigo 16 do Código Tributário Nacional, e ela diz o seguinte, que o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por definição, eu já posso dizer que o imposto é tributo não vinculado. O próprio artigo 16 diz que tem por obrigação fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Não existe essa relação contraprestacional e direta frente ao contribuinte, ao sujeito passivo. Então, de cara, a gente já sabe, e observando também o quadro anterior, percebemos que o tributo é não vinculado. Um segundo ponto que é interessante, inclusive isso fica bem destacado no livro do professor Ricardo Alexandre, ele coloca 2 pontos que ajudam a gente a entender a definição do imposto. O segundo ponto, ele incide sobre a manifestação de riqueza. Os tributos podem ser classificados também em tributos progressivos e regressivos. Os tributos progressivos incidem sobre renda e patrimônio, e os regressivos sobre consumo. De qualquer maneira, se você manifestar riqueza auferindo renda, manifestar riqueza tendo patrimônio, acumulando patrimônio ou consumindo alguma coisa, vai ter incidência de imposto. Então, esse conceito ajuda muito a gente a entender a definição do que seria imposto. Então, o imposto, além de ser um tributo não vinculado, ele vai incidir sobre a manifestação de riqueza do sujeito passivo. E, além do mais, ele se baseia sobre o conceito de solidariedade social. Se a gente observar o próprio princípio do direito tributário, o princípio da capacidade contributiva, ele preconiza que quem tem mais capacidade deve contribuir mais com os tributos. É um princípio até de justiça social, não é mesmo? O autor nos apresenta como solidariedade social, mas um sistema tributário que seja justo socialmente, ele vai cobrar tributos que incidam mais sobre patrimônio e renda. Então, essa é uma boa observação que nos ajuda a entender a definição do que seria imposto. Então, vamos avançar para o próximo slide. Aí nós temos aqui agora as competências dos impostos. Então, esse tema é muito importante, é muito legal, desperta muita curiosidade nos estudantes, porque aqui a gente consegue saber qual é a competência de cada ente federado para instituir, fiscalizar e arrecadar os seus tributos. Essa competência está normatizada lá na Constituição de 88, que diz que a competência dos entes federados é privativa para instituir os impostos. Vamos dar uma olhada então agora quais são os impostos da União. E aqui, se você olhar o diagrama que eu coloquei, esse U é de União e a União tem 7 impostos. O pessoal normalmente se assusta, se espanta agora, porque quando a gente fala de impostos no Brasil, todo mundo acha que tem uma quantidade muito grande de impostos instituídos. Porém, o que importa aqui não é a quantidade de impostos, e sim o volume de arrecadação, não só para o nosso sistema tributário nacional, mas para o sistema tributário nacional de qualquer país. Não é mesmo? Vamos começar com o primeiro ente federado, que é a União. A União tem 7 impostos. Esses estão previstos também lá na Constituição, no artigo 153. Essa sopa de letras aí que vocês estão vendo são as nomenclaturas de cada imposto de competência da União. Eu vou falar um pouquinho aqui, brevemente, rapidamente, de cada um deles. Percebam que todos os impostos começam com I de imposto. Então, nos interessa saber quais são as próximas siglas. Vou começar pelos 2 primeiros, imposto de importação e imposto de exportação. Então, aqui é muito simples. Se você importar um produto, você vai pagar um tributo,
e se você exportar, você também vai pagar um tributo. Esse tributo são esses dois impostos. O terceiro imposto da esquerda para a direita é o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Então, algumas operações financeiras que você realiza, o Estado vai cobrar esse tributo, vai cobrar esse imposto. Por exemplo, uma operação de empréstimo, você vai pagar o IOF. Então, quem já fez empréstimo aqui sabe bem que, além de pagar o principal, que foi o que a gente tomou emprestado, a gente vai ter que pagar juros para o banco para remunerar o capital e, além disso, a gente vai pagar IOF, porque a operação de empréstimo também é uma operação financeira e sobre ela incide esse imposto. Então, antes de fazer um empréstimo, pense sempre duas vezes, porque você vai ter que pagar o banco, os juros do banco, e vai ter que pagar também a União, o tributo que incidir sobre essa operação. O quarto imposto da esquerda para a direita é o ITR. O que é ITR? ITR é Imposto Territorial Rural. Ele é muito parecido com o IPTU, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Só que o IPTU é de competência dos municípios. Eu já vou falar dele daqui a pouco. O ITR não. Ele é um imposto que incide para quem tem imóvel em área rural. E a arrecadação desse tributo, a competência de instituir, fiscalizar e arrecadar, é da União. Então, ITR, a gente pode fazer uma analogia com o IPTU, só que ele é de competência da União e incide sobre imóveis em área rural. O quinto imposto da esquerda para a direita é o IPI. Esse é muito famoso, é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então imagine, tudo que você olhar, né, o meu computador, a lâmpada que está acesa, uma janela esquadrimetal, enfim, tudo que você olhar, uma cadeira, tudo isso é industrializado. E sobre todos esses produtos vão incidir esse imposto, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então imagine, o Estado arrecada um volume muito grande com esse tributo, porque o volume de produção industrial no Brasil é grande, o Brasil é um país muito grande, né? Com mais de 210 milhões de habitantes que estão consumindo produtos industrializados. Então é uma fonte de arrecadação do Estado muito importante. Penúltimo, ou melhor, último imposto que está instituído, sexto imposto da esquerda para a direita, é o IR. Esse tem até o símbolo, coloquei aqui no slide, é o leão, vocês conhecem bem. Esse tributo incide tanto para a pessoa física quanto jurídica. E quem ofere renda sobre determinado valor tem que pagar esse tributo todo ano para a União também. Bom, professor, você já explicou os 6 impostos, mas aqui no slide está 7, está faltando um aí. Não está faltando não, tem um aí que é o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Esse imposto, ele está previsto na Constituição, mas os nossos congressistas, desde a Constituição de 88, não criaram esse tributo, já que todo tributo, todo imposto precisa de lei para ser criado, para ser instituído. Faltou talvez essa vontade política dos nossos parlamentares e de todos que passaram, né, pelo parlamento desde 88, esse projeto ele não prosperou. Tudo bem? Seria um imposto que incidiria sobre grandes fortunas, não se sabe, não está parametrizado o que é grande fortuna, isso ficaria definido na lei. Mas até hoje os congressistas não tiveram vontade política de criar esse tributo e a gente fica aguardando para ver se um dia esse tributo vai ser criado. Bom, falei para vocês da competência da União, agora eu vou falar da competência dos estados e do Distrito Federal. Por que Distrito Federal? Porque o Distrito Federal tem competência cumulativa. Ele vai instituir tanto os impostos de competência do Estado quanto os impostos de competência dos municípios. Pois bem, o Estado tem competência para 3 impostos. Aí é um pouquinho mais simples e talvez vocês já conheçam esses impostos, que é o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Então, o fato gerador é ser proprietário de veículo automotor. Se você for proprietário, você vai ter que pagar anualmente esse tributo para o governo do Estado. O ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto é o de maior arrecadação estatal, é a principal fonte de arrecadação dos governos estaduais.
Por isso que numa eventual reforma tributária, os governantes terão muita resistência, principalmente os governantes dos estados mais ricos, porque, como eu disse, como ele incide sobre a circulação de mercadorias, a comercialização de mercadorias, então tudo que é comercializado legalmente vai ter arrecadação de tributo, de ICMS, e isso compõe grande parte da fonte da receita pública dos governos do estado. Então, uma eventual reforma tributária que queira unificar esse tributo terá grande resistência. É interessante que a gente acompanhe também essa questão. E por fim, o ITCMD. O ITCMD é Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação. Ele aqui no Brasil é popularmente conhecido como Imposto sobre Herança, porque ele vai incidir numa transferência de bens quando for causa-morte ou uma doação. E aqui as alíquotas variam de 4% a 8%, dependendo do estado. Como eu disse, a competência é estatal e cada estado define a sua lei qual é a alíquota que vai incidir sobre esse tributo. Por fim, chegando aqui nos 3 últimos impostos de competência privativa, eu tenho o ISS, o IPTU e o ITBI. ISS e IPTU, ambos de competência dos municípios, vocês certamente já conhecem também. ISS é Imposto sobre Serviço, então qualquer empresa, pessoa que preste um serviço, vai arrecadar parte desse tributo para o Estado, para o município, é competência municipal, então o município que criar essa lei no seu município do ISS vai estabelecer as alíquotas, a base de cálculo, a forma de recolhimento, e quem prestar um serviço naquele município vai recolher parte desse valor a título de tributo municipal. O segundo imposto é o IPTU, esse todo mundo conhece, é Imposto Predial Territorial Urbano. Então, quem tem um imóvel em área urbana paga IPTU. O fato gerador desse tributo, para a gente definir a natureza jurídica, é ser proprietário de imóvel em área urbana. E se você adquirir um imóvel em área urbana, uma vez por ano, você vai ter que pagar o seu IPTU, ou à vista, ou de forma parcelada, conforme estiver definido na lei que criou o tributo. E, por fim, temos o ITBI, que é Imposto de Bens, Transmissão de Bens Imóveis. Esse tributo também é conhecido como intervivos. Então, nas transferências de bens imóveis de pessoas vivas, diferente do causa-morte e doação, que é uma transferência também, mas a causa é uma morte ou doação, aí vai incidir esse tributo, só que ele é de competência municipal. Então, se o ITCMD é de competência do Estado, o ITBI é de competência dos municípios. Bom, aqui você tem um quadro que apresenta aí todos os impostos instituídos, a competência privativa de todos os impostos instituídos aqui no Brasil. Então, lembre-se, nós temos 6 impostos instituídos para a União, tem um imposto sobre grandes fortunas que está previsto na Constituição, mas, como eu disse, não foi instituído. Temos 3 de competência do Estado e 3 de competência dos municípios. Não são muitos os impostos, mas o que nos interessa é o volume de arrecadação. Imposto de renda, IPI, imposto de renda e o IPI, especificamente, para a União, são os que arrecadam muito valor. O IPVA e o ICMS para o Estado são as principais fontes de arrecadação e o IPTU e o ISS são as principais para os municípios. Tudo bem? Avançando aqui para o próximo slide, continuamos ainda falando sobre competência dos impostos, mas só para finalizar esse estudo de competência, eu vou apresentar 2 competências, a residual e a extraordinária, ambas definidas também na Constituição de 88. A primeira competência que eu falei para vocês era a privativa, tudo bem? Agora eu vou falar da residual e da extraordinária. E aí nós temos a competência residual, que tem como requisitos uma lei complementar, tem que ter base de cálculo e fato gerador diferente dos tributos já existentes e não pode ser cumulativo. Ô professor, mas afinal, o que é a competência residual? A competência residual é aquela ideia de o que não estiver na competência dos outros entes federados é de competência da União, inclusive para criar novos impostos. Então, o que está definido na competência privativa para o Estado, Distrito Federal e municípios está ali, está na Constituição. O que está definido para a União também. Porém, a União tem mais essa competência que nós chamamos de competência tributária residual para criar novos impostos que não estejam na competência dos outros entes federados. Então, a ideia é essa,
e aí tem que seguir essa regra. Lei complementar, através de uma lei complementar, base de cálculo e fato gerador diferente dos que já existem, dos impostos existentes, e ele não pode ser cumulativo. E agora sim, por fim, a última competência, que é extraordinária, também é competência da União, e essa competência, a criação desse novo imposto extraordinário de guerra, ela ocorre ou enseja na guerra ou sua iminência. Então, se o Brasil estiver na iminência de uma guerra, estiver para acontecer uma guerra com outro país, ou se já estiver em guerra, a União pode sim se utilizar dessa competência extraordinária e criar um imposto extraordinário de guerra para financiar o custo da própria guerra. E esse imposto é interessante porque ele é compreendido ou não na sua competência, nas suas competências tributárias, nas competências da União. Então ele pode até criar um imposto similar ou igual ao existente no estado ou no município, com essa característica extraordinária para financiar os custos da guerra. E mais lá para frente, depois a gente pode até discutir, esse imposto extraordinário ele não vai seguir alguns princípios como o da não surpresa, o da anterioridade ou da noventena, porque a gente não precisa dar essa segurança ou essa previsibilidade para o contribuinte. E nem poderia. Você imagina numa hipótese de guerra, onde o Estado precisa de recursos para enfrentar a guerra e as suas consequências, respeitar os princípios da anterioridade na noventena, ou seja, cobrar o tributo só após 90 dias e no exercício financeiro seguinte, se isso ocorrer, dependendo do período do mês que a guerra foi iniciada, a guerra já acabou e o tributo, o recurso não chegou para custear. Então ele não segue alguns princípios e ele não segue as regras do imposto residual previstos no artigo anterior. Pois bem, temos aqui agora muitas informações, mas eu vou trazer um quadro esquemático para vocês para tentar ajudar um pouco aí a compreensão. São muitas informações, então talvez olhando para esse quadro fique mais fácil para a gente identificar os nossos impostos. Vamos lá, o quadro também tem 3 colunas, os impostos ordinários, que são de competência privativa dos entes federados, os extraordinários e os residuais, que são de competência da União. Se você olhar, temos uma coluna verde e logo abaixo eu cito de quem é a competência e qual artigo está referenciado na Constituição. Na coluna ao lado, em amarelo, eu tenho os 3 impostos, a competência dos estados e o artigo 155 da Constituição, que referencia qual ente federado é competente para instituir esse tributo. Abaixo, eu tenho no quadro azul a competência cumulativa do Distrito Federal. O Distrito Federal ele institui tanto os impostos de competência do município quanto dos estados. Por isso que ele tem uma coluna um pouco mais larga. E em laranja, você tem na primeira coluna os impostos ordinários de competência da União. Você tem os impostos extraordinários, que é o imposto extraordinário de guerra, e os impostos residuais, a competência para criar novos impostos, seguindo aqueles critérios que a gente já mencionou, lei complementar, novos fatos geradores, base de cálculo que não seja cumulativo. E aí está também definido todos os artigos da Constituição que remetem a essas classificações privativas, ordinárias e residuais. Tudo bem, pessoal? Bom, para a gente finalizar a nossa aula, informo que o próximo tema será as taxas, que é a segunda espécie tributária que a gente vai ver aqui no curso. A gente vai estudar as taxas de poder de polícia e as taxas de serviços. É uma aula que é relativamente simples, faz muito sentido para os estudantes, porque a gente paga muitas taxas. Então, qualquer atividade que a gente faça, por exemplo, como pagar a conta de água e esgoto, é uma taxa. Se você tirar o passaporte, você vai pagar uma taxa. Várias taxas estão aqui, né, no nosso dia a dia, então é fácil a identificação para o estudante para saber o que ele vai estar pagando. Agora, ela é um pouco complicada, principalmente os artigos do Código Tributário Nacional que a definem e a explicação do que é taxa de serviço, o que é a utilização efetiva e potencial de serviço público específico. Isso gera um pouco de confusão,
mas vai ser isso que a gente vai fazer na próxima aula, tentar desdobrar para que vocês consigam entender perfeitamente a diferença do que é uma taxa de poder de polícia e o que é uma taxa de serviços. Tudo bem, pessoal? Bom, para finalizar, se você gostou dessa aula, quiser acompanhar, se inscreve aqui no nosso canal, curte aí essa aula para ajudar a divulgar o nosso trabalho e para que outros estudantes tenham acesso e ative as notificações, aí você vai conseguir ser notificado na data que eu publicar a aula referente às taxas. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então, até a próxima aula. Aguardo vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.